Bom dia, amados. Vamos, no dia de hoje, fazer uma meditação lá no Antigo Testamento. E lá no livro de Levíticos 10, versículos 1 em diante. Mas é interessante que quando nós conversamos e falamos muitas vezes em assistir o culto, ou participar do culto, no entanto, nós temos que fazer corretamente. Assistir, eu assisto uma partida de futebol, mas não participo, não estou jogando futebol. Eu posso assistir um show, mas eu não faço parte do show. Eu não venho assistir o culto, nós viemos para fazer culto a Deus. Nós viemos adorar ao Senhor da forma correta, e é isso que Ele requer das nossas vidas e dos seus filhos, a quem Ele elegeu para que fôssemos adoradores. Então é nesse sentido que nós queremos tratar hoje, não é? Como que Deus quer de fato que nós o adoremos. E nada melhor do que usar aqui esse livro do Antigo Testamento, de Levítico, porque o livro de Levítico, ele tem por nome hebraico dele, Vaikerá. Vaikerá significa e chamou. Normalmente todo o nome do livro de denominação é pelas primeiras letras, ou a primeira palavra, ou os primeiros significados de cada texto no hebraico. E aqui é Vaikerá, quer dizer, e chamou. Isto é aqueles que Ele chamou, e vai preparar, vai dar santidade, vai dar as instruções, vai prepará-los para serem adoradores de Deus. Então é isso que trata o livro de Levíticos, de santidade, de adoração, de sacrifício, tá certo? Esse é o tema do livro de Levítico. E aqui nós vemos então esse episódio que gostaria de ler com vocês no capítulo. Vamos iniciar no capítulo 9, no 22, tá? E depois nós vamos seguir com o 10, ok? Então no capítulo 9 de Levíticos, do 22 em diante, aqueles que têm suas Bíblias podem abri-la, tá certo? E diz assim: depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. No capítulo 10 agora. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Elfazã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, e nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Senhor, nós abrimos a Tua palavra
Agora pedimos a Ti, Senhor Deus, que nos oriente e nos edifique diante dela. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, Nadab e Abiú, se nós olharmos dentro do contexto do próprio livro de Levíticos, nós veremos que eles, como filhos de Arão, como Arão tinha mais de 2 filhos, tinha 4 filhos, mas esses 2 filhos de Arão foram preparados também desde a infância para serem sacerdotes, porque era a descendência, Arão e a descendência dele que seriam hoje sacerdotes. Então eles foram instruídos nas leis, nos rituais sagrados, foram instruídos e ungidos para exercerem essa função de sacerdotes no tabernáculo, no caso ali. E nesse primeiro ato, pela primeira vez que eles iam atuar como sacerdotes, coube-lhes então essa tarefa de queimar o incenso diante do Senhor. Mas, no entanto, foram eles que foram queimados. Não é? Por quê? Porque tinham fogo eterno, que era um fogo que ficava no altar do Senhor. E era esse fogo eterno que tinha que ser utilizado sempre. No entanto, eles pegaram seus próprios incensários, puseram um fogo qualquer e foram queimar esse incenso diante do altar. E foram fulminados por isso. Levaram fogo estranho diante de Deus. Esse livro, essas ações nos explicam muito o fato do chamamento dos escolhidos de Deus para a sua adoração e para seus serviços. O livro de Levítico é um livro muito importante da Bíblia, talvez um dos mais importantes do Antigo Testamento, porque é o preparo de toda a tipificação da adoração, tipificação da santidade de Deus, tipificação daquilo que Deus requer de nós e o preparo para o Novo Testamento. E desde o primeiro capítulo desse livro, Deus sempre vai mostrando, como os adoradores deveriam se apresentar, instruções para a solenidade de culto, as ofertas pacíficas ou os sacrifícios, as instruções detalhadas de como lidar com o fogo, com o alimento, com o sacrifício, com o sangue, com os animais. Tudo isso é feito dentro do livro de Levíticos. E aqui nós temos a primeira cerimônia cultica. E na primeira cerimônia cultica já acontece esse fato tão inusitado que aqui aparece. Porque no capítulo 9, se nós vermos lá no versículo 24, ele também nos diz isso. Vejam lá que nós lemos. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Ora, isso significa o quê? Que o sacrifício do holocausto era feito com o quê? Com carneiro, com um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito. Esse era o cordeiro que era preparado para esse sacrifício. Então, este fogo que deveria cair sobre toda a comunidade pecadora, que deveria destruir os pecadores, ele consome o cordeiro. E então o cordeiro é o sacrifício substitutivo de todo o povo que estava reunido nesse culto, tá certo? E o povo entra em júbilo, aqui diz, e prostrou-se diante de Deus, Então nós vemos aqui que Nadab e Abiú, tá certo, no caso, não tinham cumprido o ritual exatamente que Deus tinha determinado. Elevaram esse fogo estranho ao altar de Deus. O fogo tinha que ser aquele fogo de Deus, mas eles puseram fogo estranho. Não era aquele fogo que tinha sido ordenado por Deus. E o mesmo fogo que tinha consumido o cordeiro sai e consome os dois também. Claro, evidente que tinha que acontecer isso. O cordeiro era o substitutivo do pecado do povo em geral, tá certo? Consumiu ele, porque se não tiver, como eles não estavam consagrados de acordo com a exigência de Deus, eles não participavam do sacrifício do cordeiro e, portanto, foram consumidos também,
tá certo? Então, é isso que tem que ser entendido. E daí, mesmo assim, tá certo? Nós vemos lá no Novo Testamento algo parecido depois com Ananias e Safira, que também cometem um erro parecido com esse, tá certo? E também são consumidos. E aqui no versículo 3 de Levítico, nós vemos assim: falou Moisés a Arão, isto é que o Senhor disse: mostrarei minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Isso é importante, tanto que Arão não se manifestou. Arão aceitou o fato, tá certo, de que os 2 filhos deles foram consumidos diante de Deus. E Moisés fala isso: fica quieto, nada de reclamar, tá certo? Bonitinho, os teus filhos erraram e foram consumidos, tá certo? Porque eles sabiam, conheciam, tá certo? E fizeram uma coisa quase que desafiando a própria vontade e a ordem de Deus. Eles queriam confrontar a Deus nesse momento, fizeram isso erradamente. Mas enfim, o que isso nos ensina então? O que nos diz isso? Tá certo? Diante deste episódio, primeiro, que Deus só aceita a adoração através do sangue do Cordeiro. De outra maneira, Ele não aceita. Ele é fogo consumidor. Então, se nós olharmos o capítulo 40, lá em Êxodo, né, versos 3, 34 e 35, vai dizer o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor estava no tabernáculo. Então, veja bem, nem Moisés podia entrar. Moisés, que tinha estado na presença de Deus, que tinha uma proximidade com Deus, não podia entrar no tabernáculo sem estar purificado pelo sangue do Cordeiro sacrificado. Primeiro ele tinha que passar pelo ritual de consagração, tá certo? De aspersão do sangue do Cordeiro, senão ele não podia entrar. Em outras palavras, Deus está dizendo o que aqui? Aquele que vem a mim, tá certo? Precisa trazer em suas mãos o sangue do Cordeiro. É isso que tem que ser. Portanto, nós não podemos nos achegar a Deus sem Jesus, ou através do Cordeiro perfeito que é Jesus Cristo. É por isso que nós podemos nos aproximar de Deus, porque nós vamos através do sangue de Jesus, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Não há outra maneira de adorar a Deus. Não há culto que Deus aceite sem ser através do sangue derramado do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro. Então ninguém pode querer adorar a Deus sem passar pelo sangue remidor de Cristo, né? O sangue que purifica de todo o pecado, né? E nos dá então esse acesso agora ao Pai, não é verdade? Cantamos hoje aqui vários cânticos tratando sobre isso, de como adorar o Senhor, não é? Primeiro Pedro, na sua primeira carta, também nos diz isso: e chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleito e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sempre assim. Tudo que nós fazemos no culto de adoração a Deus, seja oração, louvor, cântico, salmo, leitura da palavra, pregação, tudo tem que ser feito em Cristo, para Cristo, com Cristo. Não há outra maneira. Então, o único culto aceitável é o culto daqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, isto é, por aqueles que nasceram de novo. Não há outro culto aceitável a Deus. Deus não aceita outro tipo de adoração, mas apenas aqueles que passaram pelo sangue remidor de Cristo Jesus. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, dos versos 1 a 3, nos ensina isso. Amados, não deis crédito a qualquer espírito,
Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então nós precisamos diferenciar essa questão clara. O que é culto aceitável? E culto aceitável é somente aquele que é feito pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, através da ação do Espírito Santo, nos transformando em novas criaturas, tá certo? Então nós somos remidos, então daí nós podemos adorar verdadeiramente a Deus. Adorar em espírito e em verdade. Deus requer e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso está lá Jesus falando isso quando ele fala que Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Palavras do próprio Jesus. Segundo ensino importante disso é que temos que entender que Deus é glorificado na sua própria santidade. Não é pela nossa ação de santos, mas pela própria santidade de Deus. Vejam lá que no versículo 3 que nós lemos, do capítulo 10 de Levíticos, diz assim: E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de tu povo. Mostrarei a minha santidade, santidade de Deus. Quando Deus queimou os dois, ele demonstrou a santidade dele. Então, diante dessa demonstração de justiça de Deus, Arão também ficou quieto. Arão compreendeu que Deus, nessa demonstração de santidade, mesmo consumindo os seus próprios filhos, ele estava sendo glorificado na sua santidade. E o papel do adorador qual é? É glorificar a Deus. Então, pode ser que nos custe muito caro muitas vezes, mesmo que isso tenha que implicar em sacrifícios da nossa parte. A morte dos filhos de Arão glorificaram a Deus. As nossas lutas, privações, tudo que nós passamos na vida, tentações, tudo que nós enfrentamos, tem a finalidade de demonstrar a glória de Deus, porque só a Ele é devido a honra e a glória, ponto, mais ninguém. Quando Jesus curou o cego, os seus discípulos perguntaram: quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? O que Jesus respondeu? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então as nossas aflições, nossos problemas, nossas lutas são feitas e Deus permite para que se manifestem nele, né, em nossas vidas, a glória de Deus. Sempre é para a glória de Deus. Mesmo que pereçamos, como Nadab e Abiú, mas é para a glória de Deus. Deus fala com muita clareza: mostrarei minhas santidades naqueles que se acheguem a mim. Ora, nós estamos diante de Deus, nós estamos próximos de Deus. Ele vai mostrar a santidade dele. Por isso que nós temos obrigatoriamente, quem é remido de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que vive, nós temos que demonstrar claramente o fruto do Espírito, que as crianças recitaram aqui. Qual é o fruto do Espírito? Paz, longanimidade, benignidade, amor, domínio próprio, mansidão. Todos esses atributos fazem parte do Espírito, é o fruto do Espírito. E nós temos que demonstrar isso. Nós estamos demonstrando a santidade de Deus.
É isso que nós temos que fazer. Deus escolhe um povo, Deus elege os seus adoradores, Deus é que nos aproxima da sua presença, tá certo? E lá em Deuteronômio, capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, porque é Deus é que nos traz, é Deus que nos aproxima, é Deus é que faz a obra, e portanto, nós somos um povo diferenciado. Então, é necessário que haja chamado de Deus para ter uma adoração verdadeira. É Deus que justifica, é Deus que capacita, é por meio dos méritos de Jesus, tá certo? Que nós podemos ser purificados através de Jesus para termos mãos limpas e coração puro, e assim nós podemos nos achegar e adorar a Deus. Adoração sem Cristo não é aceita por Deus. Em função do quê? Da sua própria justiça e santidade de Deus. Então não há possibilidade. Então Jesus se apresentou ali como sendo quem? O caminho, a verdade e a vida, não é? Ou seja, é o único capaz de proceder a essa comunhão entre Deus e os homens, e só através dele então que nós temos que entender isso. Disse-lhes Jesus, o que Jesus disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Quando Jesus quer ninguém, é ninguém, tá certo? E ele não fala que vai para o Pai, fala que vem ao Pai. O verbo está no vem, ele e o Pai somos um. Então ninguém pode se chegar a Deus senão através de Jesus o Cristo. Terceiro aspecto é que o culto de adoração, o ato de adoração, deve obedecer religiosamente à palavra de Deus. Tem que obedecer rigorosamente à palavra de Deus. Deus estabelece normas, regras, os princípios de um culto aceitável. Deus estabeleceu essas normas lá para o povo do Antigo Testamento, nos mínimos detalhes. Ele fala lá nos mínimos detalhes. E Deus estabeleceu também um povo para adorá-lo. E quem é o povo hoje que adora a Deus? É a igreja de Cristo. Esta é a maior função da igreja, adorar a Deus. Se Deus nos salva, é para adorá-lo. O nosso futuro no céu não é para gozar o céu das feitas que a gente pensa, mas é estar lá para fazer o quê? Adorar a Deus. Essa vai ser a nossa função. Viver em pleno, gozá-lo e glorificar para sempre, estar sempre diante de Deus, glorificando o nome de Deus. Então, todo esse processo que nós temos de adoração aqui na terra, enquanto estamos vivos, é um processo de preparo, de ensino. Nós estamos passando por um estágio para poder chegar diante de Deus, na Jerusalém celestial, e lá adorá-lo eternamente. Se nós não aprendemos aqui, não ensaiamos aqui, não sabemos fazer depois lá. Na verdade, isso aqui é um ensaio, na verdade, que nós estamos fazendo. Deus quer ser adorado, e isso faz parte da essência de Deus. E adorar a Deus não é um exercício de vontade humana, mas o cumprimento de uma ordem, é um mandamento, tá certo? Porque Jesus diz: só adorarás a Deus. Não foi isso que ele falou lá no deserto? Então, no Antigo Testamento, quando fala em verbo, o verbo adorar, o que significa o verbo adorar no hebraico? Originalmente, ele vem da função do verbo prostrar-se diante de Deus. Adorar é se prostrar diante de Deus. Curvar-se até o chão significa humilhar-se diante de Deus.
Essa é uma das razões que os dois foram fulminados. Porque em vez de eles entrarem com humildade e humilhação, obediência a Deus, o que eles fizeram? Eles afrontaram ao próprio Deus. Não tem solução. Afrontou a Deus, está perdido mesmo. Vejam bem, nós vemos isso quando Abrão, tá certo? Estava sentado à porta da tenda, no calor do dia, olhou os olhos e viu lá os 3 homens em pé na frente dele, os 3 anjos lá que ele viu. Ele viu o Senhor lá. E o que ele fez? Correu na porta da tenda e prostrou-se em terra. Isto é adorar. Então, não querendo aqui esgotar esse assunto, mas podemos observar que a adoração está ligada a pelo menos 3 outras ideias: sacrifício, gratidão e fé. Então, vamos analisar um pouquinho rapidamente cada uma dessas associações. Adoração e sacrifício. Conta o livro de Gênesis que Abraão, quando levava o seu filho Isaque para ser sacrificado, em determinado momento, conhecemos a história, falou o que para os servos que o acompanhavam? Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Então, quando ele foi sacrificar o filho, ele foi fazer o quê? Adorar a Deus. Ele entendeu que o sacrifício do próprio filho era um ato de adoração a Deus. Adoração tem tudo a ver com gratidão também. Mesmo em Gênesis, quando nós vemos quando o servo de Abraão, tá certo, foi a um lugar distante, nos seus parentes, buscar uma esposa para Isaque, não é? Buscar Rebeca, tá certo? O filho do seu senhor e tal, né? Para que esse escravo foi buscar. Então, durante a viagem, o que o servo fez? Ele orou, pediu aquela orientação divina, nós conhecemos a história, tudo aquilo que aconteceu. Mas, ao ver respondida a sua oração, ele fez o quê? Lá em Gênesis 24:12. Curvou-se em adoração ao Senhor. Bendito seja o Senhor que me conduziu nessa jornada. O ato de adoração também tem a ver com gratidão. Então, adorar significa o sacrifício, tem a ver com o sacrifício nosso, pessoal, tem a ver com um ato de gratidão nosso a Deus, pelos atos que Deus já fez e faz em nossa vida, e tem a ver com fé. Adoração pressupõe também o quê? Fé. E isso fica muito patente num dos encontros que nós vemos lá entre Jesus ressuscitado e seus discípulos, quando eles falam lá em Mateus, conta essa história. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Quem que adorou? Só os que tinham fé. Então, adoração tem a ver com fé também. Então, nesse momento em que muitas igrejas vivem um grande ativismo religioso, às vezes existe uma despreocupação com o propósito primordial da existência da igreja. Qual é o propósito de fato da igreja? Qual é o propósito de Jesus escolher seguidores? Deus eleger pessoas para buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse para a mulher samaritana o quê? Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é? Culto em verdade, culto verdadeiro de acordo com a palavra. Culto em espírito e em verdade. Então, quando o homem não adora a Deus da maneira correta, ele comete um grave pecado. Assim como Nadab e Abiú cometeram um erro, quem não adora a Deus de maneira correta, tá certo? Comete um pecado. Porque todo o universo, tudo aponta para quê? Para adoração a Deus. Tudo é adoração a Deus. A natureza adora a Deus. Os animais, tudo adoram a Deus. E o homem, nas suas
pequena sapiência acha que não pode adorar a Deus e quer ser adorado em lugar de Deus? Dá pena. Nós temos que ter misericórdia, tá certo? Daqueles que, de maneira errada, muitas vezes enganados, acham que estão adorando a Deus. Não estão. Deus não está aceitando essa adoração. Estão perdendo tempo. Então, nós temos que entender isso com clareza. Lá em Hebreus, capítulo 12, dos versos 25 a 29, esses 4 versículos, ele diz o seguinte: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso nos quer dizer que culto de adoração a Deus deve ser obediente à palavra de Deus e reverente. Não se faz culto de adoração com irreverência, com brincadeiras, com piadas, da maneira que a gente quer. Nós não estamos fazendo show. A igreja não tem que fazer show para atrair multidões, não tem que fazer eventos. Isaías já nos adverte disso lá no seu capítulo 1. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e também as festas das luas novas, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus não aceita, Deus não quer isso. Então, sabedores que Deus de fato requer de nós, sejamos adoradores em espírito e em verdade, como é que nós devemos fazer isso? Nossa conclusão. As pessoas têm dado muito mais atenção e importância aos seus desejos pessoais do que à glória de Deus. Muito mais. Então, quando nós nos aproximamos de Deus e a preocupação está em nós, nós cometemos um dos piores pecados. De modo que estaremos adorando a nós mesmos e não, tá certo, a Deus. Estaremos adorando a criatura no lugar do Criador. Então, quando nós vamos adorar a Deus, quando nós adoramos a Deus, quando nós estamos no culto a Deus, em primeiro lugar tem que ser Deus. Nós temos que deixar tudo para trás. Nós temos que entrar limpos. Essa é a figura clara que Jesus explica lá, quando fala de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou não é isso? O que ele está falando? Um camelo passar por um buraco de uma agulha? Vocês entendem o significado disso? Agulha, o que é agulha? Agulha, naquele tempo, eram as passagens pequenas, que tinha as fortalezas, as cidades eram cercadas, eram fortalecidas, tinha uma fortaleza, tinha muralhas, e os portões eram fechados à noite, e depois disso só tinha um buraco pequeno, tá certo? Que era a agulha, e ali passava o quê? Passava um camelo sem carga, espremido, de joelho. Tinha que se espremer o camelo para passar ali. E ali tinha um soldado só que tinha como vigiar. Tá certo? Precisava um guarda só. Por que ele faz essa analogia? Jesus faz analogia. Porque o camelo tinha que passar de joelhos, humilhado, sem carga, deixe tudo para trás. Tá certo? Senão não passa.
Ou não é isso que ele está tratando? Por isso ele fala que é mais fácil um camelo passar do que um rico entrar no reino dos céus. Porque quem tem muita riqueza, quem tem muitos bens, ele não quer abrir mão disso. E acha que vai levar para o céu. O caixão dele tem gaveta, ele vai levar tudo. Não vai. Não vai. Tá certo? Se ele não se humilhar aos pés de Jesus Cristo, não aceitar de fato, tá certo? Que ele é dependente de Deus e vai glorificar, e tudo que ele faz na vida vai ser para glorificar o nome de Deus, tá certo? Essa é a exigência de Deus. Então, nós temos que entender isso. A adoração é muito maior do que um ritual, do que uma atitude. É uma atitude sim, mas é uma atitude interna do ser humano. É uma coisa que nasce no íntimo do nosso ser. Por quê? Porque o ser humano não consegue entender isso. Mas o Espírito Santo que invade, tá certo? No momento do nascimento de novo, faz com que nós possamos a ter esse entendimento, tá certo? Que o homem se dispõe então a buscar o eterno, tá certo? E tomar esse cuidado, porque muitas vezes o homem, na tentativa de adoração da forma errada, acaba transformando aquilo numa idolatria. Adoração é algo central, é um estilo de vida, é algo que ultrapassa o nosso culto aqui, meus irmãos. É além desse culto que nós fazemos no domingo. A adoração é permanente, ela é diária, ela não tem tempo. Importa que os homens o adorem em espírito e em verdade. E haverá um tempo, Jesus falar, que os homens não adoram, nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem nesse monte, nem naquele. Ele vai adorar onde ele está. Por quê? Porque a partir da conversão, a partir da remissão, a pessoa está com o Espírito Santo, e ele é o templo do Espírito Santo, e ele é o templo de Deus. Então, onde você estiver, nós temos que viver permanentemente em adoração a Deus, e ser gratos a Deus. Isso, o homem que adora em espírito, tá certo? Em espírito, com essa presença espiritual, automaticamente está na verdade. E se ele adora em verdade, ele vive em espírito. Então, adorar em espírito e em verdade só é possível quando o Espírito Santo passa a habitar o homem. João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, quando o homem nasce de novo, através da pregação do Evangelho, através da sua conversão, não há tempo ou lugar específico para adorar. Os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar, em todo o tempo, não é? Então, o verdadeiro adorador nunca está preso a lugar, está certo? Ou não sabeis que o santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em vós, que vós sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Um verdadeiro adorador não necessita de sacrifício. Por que não necessita de sacrifício? Porque o adorador é o sacrifício vivo e aceitável e agradável a Deus. Não é isso? Lá em Romanos explica: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. E o verdadeiro adorador oferta a Deus sacrifício de louvor, ou seja, o fruto dos lábios que professam Cristo. Esse é o louvor que Deus aceita. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que professam o seu nome. Carta aos Hebreus 13:15. E o verdadeiro adorador não depende de intermediários, pois ele exerce sacerdócio santo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual,
para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Resumindo, para adorar em espírito e em verdade, é preciso crer, entender e aceitar o que falaram os profetas. E eu quero citar aqui dois textos de Ezequiel. Ezequiel 18:31, que ele fala assim: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? E o mesmo Ezequiel, no seu capítulo 36, nos versos 25 a 27, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa profecia é clara para nós. Você tem profecia que é calvinista, é essa aí, que fala da soberania de Deus, ou não? Deus é que faz a obra, Deus é que faz a conversão, Deus é que chama, Deus é que santifica. Ezequiel era calvinista, certo? Somente então a nova criatura, ou o novo homem gerado em Cristo, que é nascido da água e do Espírito, é capaz de adorar a Deus em espírito e em verdade. E esses são os adoradores, não é? Então, lá no texto inicial, quando nós lemos o livro de Levítico, aquele capítulo, nós vemos esses dois representantes lá de Arão, os dois filhos de Arão, foram dois insensatos no que fizeram, foram punidos, primeiro pela desobediência, porque Deus não havia ordenado aquilo que eles fizeram, e segundo, pela exigência do padrão de santidade de Deus. Então nós temos que ter esse mesmo sentimento, gente. Se Deus nos chamou, nos remiu para adorá-lo, devemos fazer isso em Cristo, com temor e reverência, dentro de ordem e decência. Mas então eu não preciso vir na igreja? Eu posso adorar em qualquer lugar? Eu posso ficar? Pode e deve. Sua vida tem que ser um exemplo de adoração, para que a santidade de Deus se manifeste na tua vida. Mas não podemos deixar de nos congregar, porque também é um mandamento de Deus. Deus fala que nós devemos nos congregar para adorar em comunhão. Então a igreja tem que participar dos cultos do domingo, se congrega, cultua a Deus da forma correta como deve ser, mas não para por aí. Sai da porta fora, o culto continua de adoração na sua vida, no seu trabalho, onde se está, onde nós estivermos. Isso tem que permanecer na vida, tá certo? E periodicamente a gente vem, se reúne de novo, não é? Tá certo? E cultua em comunhão com os demais irmãos, não é? Então, e cultuar como? Com reverência, com temor, não é? Dentro de ordem, dentro de decência. E porque existem dois aspectos ligados aqui ao culto, tá certo? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós vamos ver. É a pureza e a identidade do povo de Deus, não é? Deus deseja ser cultuado e adorado por verdadeiros crentes, por filhos e filhas, tá certo? Que tenham vida santificada. Por isso é o nosso compromisso claro de adoração, de ter adoração verdadeira a Deus, tá certo? Com simplicidade, com humildade, com a verdadeira pregação do Evangelho, sem invencionice, sem nada para chamar, sem invenções humanas, sem aparatos, sem misticismo, sem alegoria, sem eventos, sem nada, não precisa nada. Nós temos que vir o culto para adorar a Deus em comunhão, porque Deus é, e essa é a nossa função de vir à igreja, adorar a Deus, não é
participar, não é assistir, tá certo? Não é acompanhar, mas fazer culto a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos assim, na igreja, fora da igreja, em todo o tempo, em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amém? Santo Deus e Pai eterno, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de abrir a Tua palavra, de estudá-la, Senhor Deus, de proclamá-la, mas também entender, Senhor Deus, que Tu requer de nós, ó Pai, uma adoração clara, viva, objetiva, Senhor Deus, em espírito, Senhor Deus, porque Tu és Deus, Tu és Espírito, e dentro da verdade bíblica, Senhor Deus, na verdade, adorar em verdade, adorar dentro daquilo que Jesus Cristo nos ensinou, Senhor Deus, adorar através do sangue de Jesus, que é a própria verdade. Por isso, Senhor Deus, nós somos gratos a Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos obedientes à Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Continuando a